tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvian e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um lançamento que é perfeito para a época do Halloween, que está sendo lançado agora, que eu acho que é assustador, divertido ao mesmo tempo. Foi uma leitura sensacional, sem contar que é um livro que tem uma edição belíssima. Eu estou me referindo ao livro O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, escrito pelo Grady Hendrix e que foi publicado recentemente aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Mas antes de falar um pouquinho mais aqui sobre esse livro, porque foi um livro que eu li em um dia, que eu achei muito interessante toda a proposta, sem contar que o nome é bem curioso. Essa edição o que, gente? É o que? Belíssima, maravilhosa, tudinho. Então já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E também fica o convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Editora Ruvian, e eu também faço live de leitura lá na roxinha como Editora Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga é um livro que vai se passar durante a década de 80 e a nossa história começa em 1882 com a Abby indo fazer uma festa para poder comemorar seus 10 anos, que a Abby está longe de ser a garota mais popular da escola, porém ela decidiu que dessa vez ela vai comemorar o aniversário dela num ringue de patinação. Ela andou treinando bastante, patinando bastante, então ela tá o quê? Acho que vai ser sucesso. Porém, quando chega no dia da festa, basicamente ninguém da escola dela aparece, que os colegas dela foram em uma outra atividade, que uma outra garota propositalmente falou pro pessoal ir, sabendo que seria o aniversário da Abby, que ela faria uma festa e que o pessoal iria preferir essa outra atividade. A única pessoa que aparece é a Gretchen, uma garota da sala da Abby, mas as duas não são amigas, as duas não têm muita proximidade, intimidade. Aí fica um clima meio estranho, porque a Abby tá triste com tudo isso. A Gretchen chega, se aproxima, tenta fazer amizade, dá uma bíblia de presente pra garota, acaba rolando umas confusões, mas esse vai ser o início dessa amizade entre a Abby e a Gretchen. Basicamente, nos primeiros capítulos do livro, na primeira parte do livro, a gente vai entender um pouquinho dessa relação da Abby com a Gretchen ao passar dos anos, que as duas se conheceram nessa festa e como elas foram se tornando amigas, a obsessão da Abby pelo filme ET e como ela fez a Gretchen acabar gostando desse filme. Então a gente vai acompanhando a amizade dessas duas ao longo de 6 anos. A gente também aprende um pouquinho da dinâmica da família da Abby e da família da Gretchen, que é um pouco mais rica, financeiramente tem mais acesso do que a família da Abby. Então a gente vai acompanhando essa trajetória das duas. Porém, a grande trama, a importância da história, toda essa trama do exorcismo vai acontecer no ano de 1888, quando as duas têm seus 16 anos, estão aí já no ensino médio. O pontapé inicial dessa trama acontece quando a Abby e a Gretchen, junto de outras duas amigas delas, as duas decidem usar algumas substâncias ilícitas e proibidas. Por favor, não façam isso. Por mais que apareça aqui no livro, não sigam esse exemplo. Dá ruim, dá muitos problemas, é proibido. Não façam isso, por favor. Fica aqui esse alerta. Mas enfim, elas decidem usar essas substâncias meio proibidas, drogas, para poder ver como é que vai dar certo. E nisso elas falam assim: vamos nadar no lago. Porém, no meio disso, com tudo isso acontecendo, elas tentam tomar droga, de nadar no meio do lago à noite. A Gretchen acaba desaparecendo, de forma que as 3 amigas ficam desesperadas procurando pela Gretchen por um sinal dela. Elas não acham ela e ficam extremamente preocupadas. E no dia seguinte, quando a Gretchen reaparece, dá pra perceber que ela tá muito abalada, que na floresta lá, que tem um mato lá perto, dá pra perceber que a Gretchen passou por maus bocados, que ela ficou muito aflita com tudo isso e que ela realmente não está bem. E é a partir dessa noite, desse acontecimento, que a Gretchen vai começar a mostrar um comportamento bem diferente. Ela vai começar a faltar algumas aulas, vai começar a falar de flashbacks que aconteceram, que ela ficou... Dá pra ver como a personagem fica muito perturbada com isso. E a Abby começa a querer ajudar a amiga, começa a querer se empenhar em tentar ajudar a amiga, ainda mais quando ela vai vendo mudanças de humor, de comportamento que são completamente estranhas, que ela não reconhece da Gretchen, ao ponto de virar uma pessoa completamente diferente. E por mais que algumas pessoas falem assim: olha, se afasta da Gretchen, não vale a pena, você é aluna bolsista, você tem que ter um papel bom aqui nessa escola, ela tá indo algumas mentiras, ela tá indo pra um caminho totalmente ruim, não siga ela, essa é uma sua amizade que ela pode acabar te atrapalhando, ela pode acabar fazendo uma merda e te levar junto, só que ela vem de uma família muito rica, financeiramente bem conhecida, você não tem esses privilégios. Mas apesar de tudo isso, do pessoal falando assim: toma cuidado com a Gretchen, ela tá mudada, fica atenta com isso,
cuidado, não se aproxima, deixa ela. A Abby vai se empenhar para poder descobrir o que está acontecendo com a amiga e vai envolver uma coisa muito mais séria e sobrenatural e maluca do que ela poderia imaginar. Vai além da sua imaginação, de algo que ela poderia acabar sonhando. Realmente eu fiquei em choque com tudo isso, com o desenvolvimento da história, e é bem interessante você realmente acompanhar, porque você fica assim, é ficção, realidade, tá imaginando coisas de fato aconteceu, então mexe muito com a gente. E tem partes que são de se horripilar. Gente, eu não vou mentir pra vocês que eu sou uma pessoa muito medrosa, então quando eu li esse livro, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, eu fiquei um pouco preocupada, achei que poderia envolver espíritos, eu realmente fiquei com um pouquinho de medo. Mas ao mesmo tempo eu achei muito interessante o título do livro e também essa estética, que é uma pintura, aqui a capa, que eu achei muito bonita, tudo isso. E eu sem contar que dentro do livro também é muito bonito aqui. Corte também é rosa, um roxo meio rosa, e no início de cada capítulo também tem uma fitinha cassete, fitinha de escutar música. Então foi um livro que esteticamente me chamou a atenção, também me despertou curiosidade pelo título, e eu resolvi ler ele, porque eu acho que é a cara do Halloween, eu acho que combina perfeitamente com essa época do ano. Então foi um livro que, tipo assim, eu peguei a ler porque me chamou a atenção visualmente, o título, e no fim das contas foi um livro que me agradou bastante, porque foi um livro que particularmente rápido de se ler, que eu ganhei ele na segunda e terminei ele na segunda. Eu li ele basicamente durante uma tarde só. É um livro rápido, fluido, e por mais que tenha alguns elementos de terror que você fica meio agoniado, meio enjoado, você também acaba se divertindo com algumas coisas. Eu diria que eu consigo ver esse livro como um filme trash dos anos 80, com vários um filme trash terror com várias pegadas dos anos 80, dessa influência muito grande da década de 80 presente no livro. Falando da década de 80, eu senti que o autor, que o Brad Hendricks, ele conseguiu transportar realmente o leitor para essa época, porque aqui a gente tem várias referências de filmes, presidentes, músicas, atores, dessa cultura pop em geral. Então eu sinto que você realmente é transportado para essa época. Eu gostei realmente bastante de todas essas referências que o autor colocou, tipo o filme ET, que a Abby é extremamente fã, que ela me via assistindo, os programas de televisão da época, questão política da época, das eleições que estavam tendo. Então tem muitos elementos da cultura pop dos anos 80, elementos culturais que você consegue identificar, que você consegue ser transportado para essa época. Então eu sinto que o autor fez um ótimo trabalho narrativo ao construir essa história, ambientar na década de 80. Eu realmente achei que ficou muito bom esse trabalho que ele fez. Você consegue imergir nessa época, nessa cidadezinha, nesse momento que eles estão passando. Você realmente acaba entrando para dentro da história a ponto de começar a questionar algumas coisas que parecem ser bem estranhas, bem bizarras. Você fica um pouco aflito. Então eu gostei bastante desse trabalho de construção que o autor fez, porque ficou fenomenal. Pessoalmente eu gostei bastante dessa construção da história, de como o autor colocou alguns elementos anteriores do que de fato começa a história, de colocar do início dessa amizade da Abby e da Gretchen, explicar alguma similaridade entre as duas e também diferença delas, de suas famílias, de uma forma de criação, que eu sinto que isso ajuda bastante a entender a relação das duas e o motivo da Abby ser tão leal a Gretchen, mesmo que as pessoas falem assim, se afaste, vai dar ruim pra você, ela pode trazer problemas, não confie nela, mesmo com várias pessoas alertando, foge, é cilada, corre que vai dar ruim. A Abby continua leal a Gretchen, de querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa pra poder auxiliar. Então eu gostei bastante dessa questão de poder conhecer a amizade das duas desde o início, desde quando começou, de alguns segredos que a Gretchen tinha, por conta da criação da família dela, que era uma criação bastante rígida. Então eu achei que essa questão do passado, a gente poder conhecer um pouco das duas, de como começou essa amizade, justifica o fato da Abby ser tão leal a Gretchen, da Gretchen ser tão importante para a Abby. Por mais que elas tenham outras amigas, dá pra ver que de fato o laço entre a Abby e a Gretchen é muito mais forte. Ela que realmente está disposta a ajudar a Gretchen quando o pessoal já largou a mão, quando o pessoal realmente magoou com a Gretchen pelas atitudes malucas e estranhas que ela vem tomando. Então eu achei sensacional toda essa construção que o autor fez, de dar um embasamento para essa amizade das duas, que aí você consegue comprar todos os sacrifícios que a Abby fez pela Gretchen. Então eu acho que acabou ficando uma coisa compreensível, que se fosse também eu com minha melhor amiga, eu também seria capaz de fazer esses sacrifícios.
Se fosse no lugar da Abby, eu me coloco no lugar da personagem e consigo me identificar fazendo essas coisas também pela minha melhor amiga, pela nossa trajetória juntas. E eu particularmente sou uma pessoa muito medrosa, que eu morro de medo, então eu fiquei um pouco tensa de ler esse livro e ficar um pouco assustada, até porque envolve exorcismo, eu não sabia se ia ser demônio, espírito, fantasma, eu não sabia o que ia ter, mas realmente eu fiquei com um pouquinho de medo, um pouquinho receosa, e eu diria que esse livro sabe dosar algumas questões de comédia, de humor, com um pouquinho de terror, ainda mais quando a Gretchen começa a ter atitudes bem estranhas, extremas, quando coisas bizarras começam a acontecer. Não vou negar que eu fiquei muito aflita, me deu um pouquinho, foi meio nojento ler algumas partes, porque o autor descreve bastante. E outra coisa que também acabou me chocando muito, igual esse terror, são algumas questões mais problemáticas de uma comunidade sulista na década de 80, que você lê algumas coisas sem noção que esse pessoal fazia, sem ter ideia do quão preconceituoso era ou problemático que era. O autor até coloca essas frases no texto, como assim, a gente fazia isso nessa época, mas a gente não tinha noção do quão errado, problemático era, mas mesmo assim pesa muito você ler alguma dessas partes, e eu não sei dizer o que realmente mais me chocou. Ler essas questões que tem essa falta de noção da comunidade sulista na década de 80, ou de realmente ler essas questões que a Gretchen vai fazendo, que ela está possuída por algo, fazendo coisas bem estranhas, horrendas, nojentas, horripilantes, que você fica assim, cruz credo, que está acontecendo com essa garota. Então foi um livro que várias passagens acabaram me marcando. Então, para quem está procurando algum livro para poder ler no Halloween, um livro que vai te trazer susto, mas com uma pitadinha de comédia, algo realmente a cara da década de 80, dos anos 80, eu acho que esse livro daqui, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, é um livro perfeito, que eu realmente li com esse intuito de ser Halloween, de ler uma coisa assustadora, que ao mesmo tempo que tem umas passagens um pouco mais engraçadas, aqui também tem umas passagens de terror que você fica tenso, aflito, que realmente eu fiquei bem tensa e aflita algumas leituras, me questionando, tipo assim, gente, isso não pode ser real, eu não quero que seja real, tá muito bizarro, tá muito medonho. Então foi um livro que realmente você imerge nesse mundo, na década de 80, nessa cidadezinha, nessa sociedade em que eles vivem, você realmente consegue entrar dentro da história. É como se realmente estivesse vivendo essa realidade das personagens. É uma escrita leve, fluida, que passa rápido, muito envolvente, que realmente foi um livro que eu li em um dia. E foi uma leitura muito prazerosa. Eu tava lendo enquanto fazia outras coisas e quando fui ver, acabei o livro. Então foi uma leitura realmente que eu não vi o tempo passar, porque eu fiquei presa e imersa nesse mundo. E por favor, eu sei que eu já falei dessa edição, mas vamos falar mais uma vez, que é uma edição muito bonita, capa dura, que o pessoal sempre gosta de saber. Tem toda essa pintura tridimensional que é muito bonita, que tem vários elementos do livro. Aqui eu acredito que seja o fato lá da Gretchen correndo no meio da mata, a questão dos pássaros, da possessividade. Então tem vários elementos aqui na pintura que, quando você vai lendo o livro, você consegue identificar com passagens que apareceram. E aqui dentro também tem essa questão das fitas, das musiquinhas. E como eu mostrei também no início de cada capítulo, começa com uma fitinha, com uma música. Então tem toda essa essência da década de 80. Então achei uma edição realmente maravilhosa, que vale super a pena. Não só a edição, como o livro em si, a história eu acho que vale super a pena conhecer. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link de compras aqui na descrição. E comprando por esse link, vocês me ajudam sem gastar nada mais. E assim, nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado, porque foi um livro que realmente mexeu com as minhas emoções. É a cara do Halloween, então aproveitem essa dica, que eu acho que é o livro perfeito para vocês lerem nessa época do ano. Então já aproveitem e se inscreva aqui no canal, deixem muito like no vídeo e ativem o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com suas amigas. Por favor, vamos dar uma forcinha, que é um vídeo de resenha. Eu sei que não faz muito sucesso, mas eu realmente acho que vale a pena dar uma chance para esse livro, que vale a pena conhecer ele, essa história que tem vários pontos interessantes de se observar. E me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar desse livro, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, ou se vocês nunca tinham ouvido falar, se vocês já leram. Querem ler, por favor, me contem, que eu quero saber a opinião de vocês. E muito obrigada e até a próxima!